Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aulinha de português repleta de dicas de análise sintática. E a gente está fazendo essa análise sintática em frases bíblicas, porque são frases formais, bem corretas e com termos que a gente às vezes não se depara aí no dia a dia no nosso português. E a gente está fazendo aqui uma análise sintática avançada, porque a gente está misturando o período simples e o período composto. Então eu espero que vocês gostem e que a gente fique juntos aí nessa análise e aprenda bastante coisa. Eu sou a professora Fernanda Gomes, é um prazer ter vocês aqui conosco e vamos começar na frase de hoje. Olha só que frase profunda, né? Do Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos analisar essa frase aqui, uma frase bem forte, né? Primeiramente, a gente vai analisar os períodos simples, as orações, na verdade, porque aqui é um período composto, né? Então, nós vamos dividi-lo em orações simples. E para a gente fazer isso, a gente vai se orientar pelo verbo. A gente vai marcar o primeiro passo de uma análise sintática, marcar os verbos. A gente tem uma coisa interessante nessa frase. Cairão é o primeiro verbo. 1.000 cairão ao teu lado. 10.000 cairão. Eu tenho um verbo oculto aqui, tá vendo? Então a gente vai enxergar ele aqui, porque ele vai precisar para esta oração. 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui o serás atingido é uma locução verbal, e a locução verbal eu marco junto porque ela conta como se fosse apenas um verbo. Agora, eu sei que eu tenho 3 verbos, então eu tenho 3 orações. O que eu vou fazer? Eu vou dividir agora as minhas orações, né? São 3 orações, eu vou procurar onde eu tenho uma conjunçãozinha, que é um conectivo, ou então vírgula. Aqui eu tenho essa primeira oração e a minha segunda oração eu não tenho o conectivo para ligar uma à outra. Então eu vou pôr uma barrinha aqui, a gente tem a vírgula. Sempre que eu não tiver esse conector, eu tenho a vírgula. Já aqui a gente tem o mas, que é uma conjunção. Vamos colocar outra barrinha aqui para separar. Normalmente a conjunção, ela inicia a oração a que ela está inserida. Então o mas está iniciando essa oração. Então nós ficamos aqui com 3 orações, porque o número de verbos é igual ao número de orações do período composto. A gente vai pegar a primeira oração e vamos fazer a análise simples, ou seja, vamos analisar os termos aqui internos nesta oração. E a primeira coisa que eu faço é tirar o sujeito, né, da frase. E para achar o sujeito, vamos ao verbo cairão. Vamos perguntar para ele: quem cairá? 1.000. Sujeito simples, 1.000. Retirei o sujeito, aquilo que sobra a gente chama de predicado. Predicado é a informação que a gente diz acerca do sujeito. E agora, sujeito marcado, a gente vai classificar o nosso predicado. Para a gente fazer isso, a gente vai ao verbo, é o verbo cair, e vamos pensar: esse verbo é de ligação ou não? O verbo cair não é de ligação porque ele tem um conteúdo significativo, ele indica uma ação. E os verbos de ligação, eles são verbos de estado, eles não têm conteúdo, eles não têm um valor nocional. Então, já que o meu verbo cair não é de ligação, automaticamente ele é núcleo desse predicado. Como eu não tenho mais núcleo aqui, a gente vai classificar esse predicado como predicado verbal, já que o verbo é o núcleo. Agora, classificado o predicado, vamos realizar a transitividade verbal, que consiste em eu pensar se este verbo pede ou não complemento verbal.
Vejam bem, se eu falo 1000 cairão, eu não vou perguntar nada. Já deu para entender. Este verbo cair, ele já está completo. Ele não transita na oração em busca de complemento. Aqui eu só tenho lugar, é onde eles irão cair, e lugar nunca completa verbo. Então a gente vai chamar esse verbo de verbo intransitivo, porque ele não transita para pegar um possível objeto. Agora aqui a gente tem ao teu lado, que é uma circunstância de lugar. Cairão onde? Aqui seria o lugar. Então, nós vamos chamar esse termo aqui de adjunto adverbial de lugar. É a circunstância da ação. Prontinho, a primeira oração já está analisada. Nós vamos passar para a segunda oração. Para a segunda oração é bem parecida com a primeira, a estrutura dela está bem semelhante. A gente vai imaginar o verbo que está oculto aqui, né? A gente chama isso de zeugma, verbo oculto, e vamos fazer a pergunta: quem cairá à tua direita? 10.000. Então a gente tem aqui 10.000, é o sujeito da minha oração, é um sujeito simples. 10.000 sujeito, beleza. Retirei o meu sujeito, aquilo que sobrou, cairão à tua direita, é o meu predicado. Neste predicado, o verbo está oculto, mas ciente disso, a gente enxerga ele aqui e a gente tem que este verbo é núcleo, porque o verbo cair, a gente já falou, ele é um verbo de conteúdo significativo. Então, este predicado, cairão à tua direita, é um predicado verbal. Prontinho, esse verbo oculto aqui seria o nosso verbo intransitivo. Agora, a tua direita é o lugar onde eles cairão. Então, a gente vai pegar esse termo, a tua direita, também expressa o lugar, a semelhança da oração anterior. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Agora aqui uma pequena dica, intrometendo nessa matéria aqui. A gente tem uma crase aqui, a gente tem uma preposição aqui, tá? Normalmente, todo adjunto adverbial se inicia com preposição, por isso que todos eles têm crase desde que formados por palavras femininas. Aqui só não deu crase porque é masculino, mas a preposição está aqui. Então, é muito comum adjunto adverbial a gente ver essas preposiçõezinhas. Beleza, meninos, vamos para a terceira oração. Mas tu não serás atingido. Aqui esse mas é só um conectivozinho, né, que liga as duas orações finais aqui do meu período, né? E a gente vai pegar o verbo dessa oração aqui, esse verbo é serás atingido, para a gente localizar o sujeito. Quem será atingido? Tu. Está aqui o nosso sujeito simples, é o tu, e tudo aquilo que sobra é o nosso predicado. Agora a gente vai classificar o predicado. Só que aqui a gente tem uma locução verbal. O que é locução verbal? Dois verbos juntinhos no sentido de um. Só para vocês relembrarem, na locução verbal, esse primeiro verbo é o nosso verbo auxiliar. Ele está aqui só para ser conjugado. E o último verbo é o verbo principal. É aquele verbo que segura todo o conteúdo, todo o significado da minha locução verbal. E quando eu vou analisar o verbo para saber se ele é núcleo ou não, a gente sempre olha o principal, é ele que manda. Então, sempre que eu trabalho locução verbal, é o verbo principal, é o último que manda. Então, vamos pensar no verbo atingir. Atingir, ele tem conteúdo ou ele é verbo de ligação? Na verdade, como ele indica uma ação, ele tem conteúdo, ele não é de ligação, ele tem que ser núcleo. Então, toda a minha locução verbal é o núcleo deste predicado, porque a locução verbal representa apenas um verbo.
Então, se a gente tem o verbo como núcleo, temos novamente um predicado verbal. Agora, vejam bem, tu não serás atingido. Serás atingido não pede complemento. O sentido dele está fechado, está completo. Eu não tenho nada aqui para completar esse verbo. Então, a gente vai classificar este verbo também como um verbo intransitivo. Olha que coincidência, todos foram. Então, ele é um verbo intransitivo. E uma outra curiosidade aqui, esse sujeito, ele sofre a ação desse verbo. Vocês estão vendo aqui que ele não será atingido. É um sujeito paciente. Aqui a gente tem uma estrutura de voz passiva, né? Como tem locução verbal, é uma voz passiva analítica. Agora sobrou esse não para a gente poder analisar, que está solto. E ele traz uma circunstância na frase de negação. A gente vai classificar ele como adjunto adverbial de negação, tá? É um advérbiozinho de negação. Todo advérbio, na análise sintática, a gente fala adjunto adverbial. Beleza. A gente agora analisou todos os termos simples aqui das orações, dentro das orações. Agora, para a gente fechar, nós vamos analisar a nível de período composto. Como eu classifico essa oração com relação a essa outra oração? Vocês estão entendendo bem, pessoal? Se vocês estiverem gostando, já deixa aquela curtida aí e se inscrevam no canal para a gente continuar nessa nossa dica, nessas nossas tarefas aí de crescermos juntos na análise sintática, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar como enxergando isso aqui de um período composto. Quando a gente tem 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, são orações independentes. Mas quando eu falo orações independentes, eu não estou falando em uma independência de sentido. A gente vê que o sentido interage entre as orações. A gente está falando de uma independência sintática. Como assim? A gente não tem nenhum termo sintático desta oração na outra, nenhum objeto direto desta na outra, nenhum sujeito de uma na outra, é uma independência sintática. Então, estamos mexendo com coordenação, o período composto por coordenação, ou seja, orações independentes. Essa primeira oração, 1000 cairão ao teu lado, é uma oração coordenada. Só que como ela não tem conjunção dentro dela, ela é chamada de oração coordenada assindética. Por que assindética? É o A de ausência, a ausência da conjunção. Como síndeto significa conjunção, ela é assindética, ausência do síndeto. Agora vamos para a segunda oração, 10.000 à tua direita. Aqui a gente também não tem nenhuma conjunção. Novamente nós temos uma oração coordenada assindética, ou seja, sem o síndeto. A gente está notando que uma está do lado da outra, apenas separadas por uma vírgula. Por isso a gente fala que elas estão justapostas. Agora, já esta daqui se uniu com as anteriores através desta conjunçãozinha que é o mas. Então, a gente tem uma oração coordenada, só que não é assindética. É uma oração coordenada sindética. Por que sindética? Porque apareceu uma conjunção. E a gente vai agora classificar mais um pouquinho, porque toda oração sindética, ela tem o nome da conjunção que a introduz. E a gente, quem já decora conjunções, quem já estuda, já deve estar sabendo que o mas é uma conjunção adversativa. Ele indica oposição, contraste, contradição, né? Oposição. Então, vamos colocar aqui oração coordenada sindética adversativa. Ele indica essa adversidade aí. Então, a minha oração recebeu o nome
desta conjunção. Então tá aí, meninos, o período composto já está analisado, as orações, e a gente já analisou internamente aqui dentro de cada oração os termos. Eu espero então que vocês tenham gostado e aprendido com essa análise. Eu vou ficando por aqui, que a gente já fechou aqui a nossa frase bíblica do dia. Tomara que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazer compartilhar aqui com vocês esse treino e eu espero que vocês estejam juntos comigo para os próximos vídeos, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Aquele abraço. Fiquem com Deus.